Irmãos, amigos, queridos, nós estamos aqui por mais um domingo e nós estamos recebendo um amigo meu e um pastor lá na Recife. Quem aqui é da Recife, da região? Tem bastante gente, amém, glória a Deus. E esse pastor tem feito um trabalho junto com a esposa e a igreja extraordinário. Uma vez em quando você vai achar um homem, um casal, uma igreja que realmente faz uma diferença na cidade. E essa casa com a igreja chamada A Ponte, lá em Recife. Não é simplesmente uma igreja em movimento, com milhares de pessoas, nem sei quantas pessoas, mas tem bastante gente na igreja, nos campuses. E então eu não vou falar muito mais, eu vou simplesmente, vamos receber nosso amigo, pastor Guilherme Franco. Vem aqui, pastor. Ele está passando um tempo em Miami, um sabático, junto com a família, e eles nos emprestaram, não sei, prestam, whatever. They lent him to us, e ele está aqui. Amém? Vamos orar por ele, e depois pedir que Deus possa abençoar essas palavras. Deus, muito obrigado, Deus, por pastor Guilherme, obrigado pelo privilégio de estar aqui na sua presença. Obrigado porque já possamos experimentar sua presença aqui, Senhor. Obrigado por cada palavra que Ele vai comunicar hoje, que cada palavra realmente vem da Tua boca. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmão. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, amém? Vocês imaginam a alegria que eu estou de estar aqui hoje. Fico até meio emocionado. Eu estou vivendo um período sabático. Para quem não sabe o que a palavra é, o que significa isso, é um período talvez de descansar, de dar uma parada. Já tenho quase, por mais que eu tenha 23 anos de idade, eu tenho mais ou menos 20 anos de ministério. Comecei com 3 anos. A brincadeira nem deu certo, já comecei a errar nas contas, né, gente? Mas uma das coisas mais difíceis, talvez, para o pastor é reconhecer que ele está cansado, que ele precisa parar. Isso aconteceu com o meu conselho no passado, na Recife, onde a gente decidiu dar uma estacionada, assim, uma parada. E a gente tem uma parceria com a igreja ali de Miami, a Crossbridge. E há 4 meses eu estou agora num ritmo bem mais devagar. Antigamente pregava às vezes 5, 6 vezes no domingo. E estou pregando nesses últimos 4, 5 meses, menos de 3 vezes. E a última vez que eu preguei foi nessa igreja, segunda-feira passada, com os homens. E o Jay falou assim: meu amigo, queria muito que você viesse para cá. Eu falei assim: cara, tudo parando e tal, mas por favor. E assim, eu estou tão impressionado, irmãos, com alegria. É tão bom, a gente se sente em casa com o nosso povo. E eu louvo a Deus, olha, que alegria. Honrar a vida dos voluntários. A única coisa que eu estou com raiva do Jay, raiva não pode falar isso, mas chateado, desculpa, Jay. Mas você não falou desse café da manhã hoje de manhã. Eu gastei dinheiro hoje de manhã e quando eu cheguei aqui tinha um banquete. Mas eu estou muito alegre. Obrigado, meu amigo Jay, a Luciane, obrigado. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. O Jay é um grande amigo meu. Eu contei isso nos homens, mas eu quero falar como é que a gente se conheceu. Ele é diretor da Atos 29 no Brasil. A gente plantou uma igreja em Recife há 9 anos atrás. Hoje são 7 igrejas. E o Jay me levou para pregar na conferência da Atos 29. E eu sempre, quando eu ia no Rio de Janeiro, irmãos, eu tinha um sonho que era pular de asa delta. Mas assim, caro demais aquele negócio. Eu estava pregando na conferência, o Jay me ligou e falou: Guilherme, eu tenho um convite para você. Eu falei: qual convite? Você tem coragem de pular de asa delta? Eu falei assim: glória a Deus, estou aqui. E aí eu falei assim: cara, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, dinheiro não é problema. Eu falei: glória a Deus. Até mudei na hora o meu glória a Deus. Ele falou: quando for pregar inglês, que eu também prego, ele vai tirar onda com o meu sotaque. E aí eu Jay, mais 2 americanos no carro, indo para pular de asa delta. E quando a gente chegou lá, tinha um carioca de 40 anos, um cara grisalho, quando viu o Jay, falou assim: pô, pastor, que alegria estar aqui. E ele olhou para os caras dentro do carro: pô, tu vai comigo? Um cara magrinho, um pastor que tinha uns 75 quilos. Depois chegou um cara de 38 anos de experiência. Falou: pô, tu vai comigo, meu irmão, tu vai comigo. Um pastor que tinha uns 75 quilos também. E eu fico olhando assim, falou: alguém vai me escolher? Eu com os meus 110 quilos. E vi um rapaz assim, mais novo, minha idade. Eu falei: 40 anos de experiência esse cara não tem. E quando eu cheguei, eu falei: primeira coisa que eu perguntei: quantos anos de experiência, meu irmão? O carioca é interessante, né, irmão? Falou assim: pô, pastor, meu irmão, sou 2 anos de experiência. Eu falei assim: glória a Deus, meu irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para tu, pastor, tá com medo? Eu falei: tô, agora tô mais. Tudo que sobe desce, meu irmão.
E você vai assinar uns documentos que praticamente você fala assim, se eu morrer o problema é meu, você para de ler porque... E quando a gente subiu, o Jay não foi, não sei porquê, estava com medo, foi o primeiro gringo, o segundo, e quando eu fui o cara parou, falou assim, calma pastor, deixa eu falar uma coisa aqui. Você está vendo essa plataforma aqui? Eu estou vendo, irmão. Se você parar de correr aqui, eu não consigo te levar, você vai morrer hoje. Eu falei assim, não vou saber disso agora. Você sabe correr? Eu falei, sei. Quando eu falar corre, você corre. A gente colocou aquilo, então falou, corre, para, está sem vento. Eu falei, estou sem pressa. O vento parou, ele tirou aquilo tudo e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Vamos orar? Eu falei, meu irmão, não tem para o meu coração. Mas pedir para orar na hora dessa, você está entendendo, irmãos? Enfim, 1, 2, 3, a gente falou, não para aqui. A gente pegou e eu tive aquela experiência maravilhosa. Quando a gente chegou lá embaixo, o pessoal chamava ele de Corá. O que é Corá? Eu falei, coragem. É que eu sou o único cara que tem coragem de descer com um cara do seu calibre, pastor. Eu falei assim, que bom saber disso agora, meu irmão. Eu nunca esqueço dessa experiência, Jay. E o Jay me proporcionou não só isso, mas também minha esposa está aqui com os meus filhos. A gente está tendo esse momento gostoso de descansar. E falou, vem para cá na sexta-feira. E ontem a gente fez uma coisa que alguns pais já estão cansados, mas a gente faz para os nossos filhos. Papai quer ir para um parque. E assim, é gostoso, eu gosto daquilo. Mas é interessante, a gente faz tudo porque nós amamos tanto aqueles que são as coisas mais preciosas que nós temos, nossos filhos, que nós também nós experimentamos movimentos ou momentos extraordinários que não serão esquecidos. Ontem nós estivemos em um dos parques ali, pegando um pouco de sol, brincando. Meus filhos estão naquela tensão de ter coragem ou não de enfrentar algumas experiências mais radicais, digamos assim. E eles são bastante, digamos assim, astutos e são corajosos. De vez em quando falam assim, pai, vamos comigo. Eu falei, vamos. E quando eles chegam lá, eles começam a ficar desesperados. E eu falei, você tem coragem disso mesmo? Eu falei assim, tenho, pai. Você vai comigo? Vou. Se você segurar minha mão, eu tenho coragem de ir com você. Não só nessa experiência, mas em outras montanhas russas. Segura minha mão, minha filha não queria ir em daquelas montanhas russas ontem. Pai, eu quero muito ir, mas eu só tenho coragem se você segurar minha mão. E eu sempre digo, para quem é pai, quem me entende, a gente escuta muito a voz de Deus através dos nossos filhos. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, como eu gostaria que você confiasse em mim, da mesma forma que os seus filhos confiam em você. Se você segurar na minha mão, eu vou. Nós estamos numa série aqui falando sobre o fluir. Sobre algo que o Espírito Santo nos ajuda a entender, como eu e você, e o único motivo pelo qual nós não somos arrebatados quando a gente se converte, é porque eu e você nos tornamos os pés e as mãos de Jesus. E para quem é pai e mãe aqui entende que a nossa maior missão, depois que a gente concebe nossos filhos, é servir. Você não vai mais para o parque para se divertir, você vai para o parque para fazer a vontade dos seus filhos. Mas existe um hedonismo ali, onde você se alegra com a alegria dos seus filhos. Mas a gente está ali, o parque é diferente quando você vai com criança. É a hora de comida, é a hora que eles querem tomar água, você faz tudo em função dos seus. Hoje vamos falar sobre a perspectiva do serviço, como o Senhor quer que nós vivamos essa experiência do fluir de Deus na nossa história. E eu queria que você lesse comigo uma história bastante conhecida, Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 ao 12 e aprender com essa passagem extraordinária. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através da abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo,
Nunca vimos nada igual. Vamos repetir isso aqui? Nunca vimos? 1, 2, 3 e... Nunca vimos nada igual. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e mais uma vez te pedimos para que Teu Santo Espírito, que é um capaz de persuadir e transformar, que está presente entre nós nessa manhã, possa trazer a este lugar restauração, operar milagres e trazer salvação a este lugar. Eu creio que o Senhor nos trouxe para esse ajuntamento, para que possamos celebrar a Tua vida, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida ao nosso favor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E se você quer, diga um amém bem forte aonde você está. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 20, 28, nós ouvimos a sua frase, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida a muitos. Essa história que a gente acabou de ler começa dizendo aqui no relato de Marcos que Jesus estava em uma cidade chamada Cafarnaum, que significa literalmente a vila de confronto. Cafarnaum era onde o comércio estava aquecido, as pessoas levavam seus animais para fazer a troca, ali era onde tudo acontecia, notícia boa, notícia ruim, tudo se espalhava muito rápido. Era mais ou menos como o WhatsApp da época. E ali, quando chegava alguma notícia boa ou ruim, tudo era muito ativo, tudo muito forte. A dimensão de Cafarnaum, que era uma das cidades que Jesus passou a maior parte do seu tempo, ali chega no ouvido daqueles homens que Jesus estava em Cafarnaum, na cidade. Imagina aqui, irmãos, de verdade, eu sei que vocês são crentes, vocês estiveram aqui não por causa do café da manhã, vocês estão aqui para adorar a Jesus, amém? Mas imagina se alguém falasse aqui, olha, vamos dar uma pausa aqui só para dar um aviso, ninguém sai do lugar. Mas Jesus está aqui no Kids Ministry aqui do lado. Mas pessoal, calma, ninguém vai sair. Irmão, não era só vocês que iam correr, não. Eu também ia correr para encontrar com Jesus. A notícia então se espalha muito rápido que Jesus estava ali. Logo, você imagina agora naquela grande multidão. Ei, Jesus, que Jesus? E essa história relata 4 homens que nós não conhecemos os seus nomes. Mas a atitude dele nos ensina muito sobre esse fluir do Espírito. Que nós não estamos aqui apenas para sermos abençoados, para termos uma vida maravilhosa, mas o motivo pelo qual estamos e somos a igreja de Jesus, além de glorificar a Deus, que esse é o nosso maior chamado, mas é entender que nós estamos aqui para sermos os pés e as mãos de Jesus. E a atitude desses homens me chama muita atenção, porque começa a imaginar, e por favor, não estou forçando o texto. Eu sou alguém, irmãos, que quando eu vou ler a Bíblia, eu sei que aqui também parecido comigo, algumas pessoas têm dificuldade, eu não entendo direito. Quando você fala, Espírito Santo, fala no meu coração, não é que você vai forçar o texto, mas tenta imaginar, porque tem muita coisa legal que acontece ali, não é simplesmente um texto normal este daqui. Não é simplesmente, Jesus estava na cidade, o pessoal saiu correndo para levar um paralítico. Não, e imagina o que estava acontecendo ali. Um homem extraordinário chamado C.S. Lewis, o responsável por criar as Crônicas de Nárnia, ele que fazia sempre esse paralelo entre a Bíblia e como ele poderia trazer isso de maneira real, prática, mas também de maneira saudável para as crianças e através da imaginação. O C.S. Lewis tem uma frase interessante que ele diz assim: a amizade começa no momento em que um olha para o outro e diz assim, você está pensando no que eu estou pensando? A amizade nasce no momento em que uma pessoa olha para a outra e diz assim, o quê? Você também? Eu pensei que era o único a pensar nisso. Deixa eu explicar um pouco melhor. A amizade, e você tem alguns amigos em comum aqui, e minha melhor amiga que é minha esposa, a gente não precisa se falar, eu sei exatamente o que ela quer dizer com um olhar, e quem é casado sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui. A sua esposa olhou para você sabe se ela quer ficar, se ela quer ir embora, se ela está chateada. Com um olhar, ou então você, que é muito amiga de uma amiga aqui, se entrar uma pessoa aqui com a roupa diferente, com um olhar, vocês já estão dizendo assim, ó, meu Deus, você está vendo essa roupa? Como é que... A gente com um olhar, a gente se comunica. É interessante porque esses 4 amigos, quando chegam naquele local que Jesus estava em casa, eles tomam uma atitude completamente paradoxal. E explicam esse paradoxal como uma ação em que todos correram para ter o seu milagre respondido. Vamos para onde Jesus está. Mas esses 4 homens foram atrás de um homem que não podia andar. E eu fico imaginando, então, na conversa desses homens, olhando para a cara do outro, estão pensando o que eu estou pensando? Isso acontece com a igreja, irmãos, quando nós temos afinidade. Vocês não imaginam, eu falei para minha esposa e para alguns irmãos que eu conheci na segunda-feira, quando eu cheguei aqui, tão precioso quanto esse encontro, é o encontro que acontece antes, irmãos. É a mesa onde nós vamos começar a ter nossa identidade. Eu me sinto em casa, vindo aqui só 2 vezes, porque esse é o povo de Deus.
Daqui a pouco a gente olha para a cara, está pensando o que eu estou pensando? Vamos, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Esses homens então chegam para um paralítico e falam assim, olha, levanta, você não pode levantar, então a gente vai te levar. E eles pegam aquele homem e vão até a casa, que teólogos dizem que provavelmente era a casa de Pedro. E olha que interessante, irmãos, quando eles estão indo para lá, a história diz que eles conseguiram se encontrar com Jesus facilmente, foi isso? Não. O texto vai nos dizer, irmãos, aqueles homens, quando tentaram viabilizar o encontro daquele homem com Jesus, eles pararam. Olha o que diz o versículo 4, irmãos. Não podendo levá-lo por causa da multidão. Nós precisamos fazer uma pergunta aqui, irmãos, e é completamente compreensível que a casa estava lotada, porque eu acabei de brincar aqui, imagina se nós soubéssemos que Jesus, eu creio, Jesus está aqui através do seu Espírito Santo, amém, igreja? Mas imagina, ó, ele vai atender todo mundo aqui agora, está na sala aqui do lado, e se você ganhasse um papel e uma caneta na mão para conversar com Jesus, eu não sei quanto tempo você esperaria, mas eu tenho certeza que até se encontrar com Jesus, você ia ficar nessa fila. Ia chegar uns anjos aqui para organizar a fila, para não passar pastor na frente, nem presbítero, nem diácono. E aí, quando você chegasse lá, eu te pergunto, o seu papel chegaria de uma dessas duas formas. Uma, lembra quando tinha uma prova, e o professor falava assim, olha, hoje é um dia muito especial, e você anotava tudo que você podia, até virava assim a folha, aquela coisa. Porque se você pudesse se encontrar com Jesus face a face, eu tenho certeza, tem muita coisa que você falar assim, eu não posso esquecer de nada, porque hoje o meu milagre vai chegar. Ou, a sua folha chegaria completamente vazia, colocada diante do Senhor e falar assim, o que o Senhor deseja para a minha vida? Aqueles homens chegam até ali e eles não conseguem entrar, irmãos, porque a multidão era muito grande. Eu pergunto, que multidão era essa? Eram os seguidores de Jesus. Era aquele que queriam seus milagres respondidos. Eu não estou falando que a gente não quer, que não precisa. Mas, irmãos, o maior milagre que um dia poderia acontecer na sua vida, não é aquilo que vai acontecer ainda, é o que já aconteceu, você é novo, nova criatura em Cristo Jesus. Só que nós ficamos nessa ansiedade, não, se eu tiver isso, aquilo, eu vou ser uma pessoa completa e feliz. E você sabe que depois de conquistar aquilo, o mesmo vazio preenche seu coração, porque você é criado à imagem e semelhança do Senhor. Logo, você tem sede por aquilo que é eterno, irmãos. O mundo está desesperado, porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Logo, nós temos sede por aquilo que é eterno. E as coisas dessa terra são efêmeras, elas são passageiras. Você fala assim, não, pastor, mas se meu esposo se converter, ou se minha mãe ficar curada, ou se meu filho agora se arrepender, aí sim eu vou ser feliz. Ou se o financiamento da casa sair, ou o meu visto, eu não sei o que é. Eu te posso garantir uma coisa, depois de você conquistar isso, você fala assim, e o próximo passo? O que eu preciso agora? Porque você tem sede daquilo que é eterno. Aqueles homens então chegam ali, irmãos, e a casa estava lotada. Não tinha mais como entrar. Que multidão é essa? A mesma multidão que não quis de jeito nenhum que um tal de Zaqueu, cobrador de impostos, se encontrasse com Jesus. E ele teve que fazer o quê? Subir numa árvore para ver o mestre. Sabe por quê? Seja sincero, meu irmão. Se uma pessoa que te fez muito mal, te traiu, aparecesse naquela porta, de duas uma, ou você é muito crente e falar assim, glória a Deus, que bom que ele está aqui, ou, infelizmente eu acho que no nosso coração seria assim, não é possível, só falta ser crente agora. Porque nós achamos que Jesus é exclusivo nosso. Quando aqueles homens chegaram ali, o mesmo grupo que atrapalhou a mulher de um fluxo de sangue se aproximar de Jesus, anos e mais anos sofrendo, não, você não, você cobrador de impostos, não. Quando, se queremos aprender como igreja, que o nosso chamado é viabilizar encontros, irmãos, não atrapalhe a chegada de pessoas a Jesus. Deixa eu explicar um pouco melhor aqui. Tem hora que o melhor que a gente pode fazer é sair da frente e orar, e eu oro, para que Deus traga as pessoas mais diferentes e complicadas dessa cidade para essa igreja. Amém, igreja? Porque não é um reduto só de pessoas santas e perfeitas, não. Não! Que o Senhor traga pessoas diferentes de nós para sentar do nosso lado. Nós começamos a igreja lá em Recife, há 9 anos atrás, sem dinheiro, irmãos, um negócio complicado, num centro histórico, um lugar muito pesado. E até hoje estamos lá pela graça de Deus, hoje somos 7 igrejas espalhadas.
O ano passado eu recebi uma ligação de alguém, porque todo começo de ano nós começamos a fazer uma campanha para pensarmos no próximo ano. Nós gastamos quase 50% do nosso orçamento com projeto social. A gente tem 25 projetos sociais que rodam todos os dias da igreja. É uma bagunça gostosa. Um monte de criança da comunidade carente, Nordeste sabe como é que é, e todas as igrejas a gente tem nossa ONG. Um amigo meu, muito querido, falou para mim assim: pastor, estou com uma ideia maravilhosa. Não aguento mais, ele é um pouco grandinho, assim, fortinho. E a nossa cadeira na igreja é essa daqui, ó. Pode colocar a foto aqui. Essa é a cadeira que a gente tem na nossa igreja. Essa é aquela branca, mas quando fica preta fica um pouco mais bonitinha, não, irmãos? E aí a gente tem essa cadeira, o cara falou assim: pastor, vamos fazer uma campanha aqui, pelo menos essa igreja aqui, vamos trocar as cadeiras. Eu falei assim: amém. Eu vou orar por isso, meu irmão. Você já fez orçamento, quando é que a gente vai gastar? Ele falou assim: olha, pastor, de 70 a 75 mil dólares. Reais, desculpa. Dólares dá para comprar, fazer igreja com esse dinheiro lá. De 70 a 75 mil reais. Eu falei: cara, eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso. E de fato comecei a orar, porque levantar a campanha, cada um comprou a sua cadeira, aquela coisa toda, nada contra, ter cadeira melhora, não tem problema. Mas inclusive se for trocar aqui, quiser mandar num container, a gente recebe lá, Jay. Eu estava na praia no outro dia, irmãos, estava lá fazendo uma caminhada e o telefone toca. Uma mulher da Jocum, que a gente sempre ajuda com projetos sociais também, ela falou assim: pastor, preciso de ajuda. Vocês lembram aquela guerra que teve no Afeganistão, onde várias pessoas foram expulsas dali? E ali 28 famílias conseguiram sair para o país vizinho e chegaram no Brasil. E ela me ligou falando: nós vamos receber 28 pessoas aqui em Recife. E estamos ligando para várias igrejas, e o senhor é a primeira pessoa que eu ligo, porque eu sei que vocês ajudam muito. A gente queria ajuda para comprar material de higiene pessoal, sabonete, shampoo, não sei o que, para essas famílias que estão chegando. Eu falei assim: olha, quanto é que vocês vão gastar mais ou menos? Ele falou assim: olha, mais ou menos uns R$2.000 para o ano todo. Eu falei: ó, a gente está dentro. Mas deixa eu te perguntar, o que vocês estão precisando? Olha, pastor, sendo bem sincero, a gente está precisando de tudo, porque vão chegar 28 pessoas, às vezes são homens que perderam suas esposas, esposos perderam seus maridos, crianças também que estão vindo com essas crianças, loucura. E a gente tem uma casa aqui na Jocum destruída. A gente precisa reformar ela e fazer um monte de parede de gesso para receber essas pessoas. Minha irmã, quanto é que vocês estão pensando em gastar, mais ou menos? Ah, pastor, de 70 a 75 mil reais. Eu falei: por que eu fui perguntar quanto é que vai gastar? Cheguei no culto domingo e falei assim: irmãos, quem quer trocar essa cadeira? A igreja, aleluia. Eu falei assim: só tem uma questão. Eu não sou aqui o pastor autoritário para decidir nada. Ou a gente troca, ou a gente não troca. E faz com o mesmo valor essa casa para os afegãos que estão chegando. Nós continuamos tendo a cadeira de plástico, porque a gente decidiu ficar com a cadeira de plástico. Aí passou 6 meses, os afegãos começaram a chegar em Recife. E nós não colocamos assim como prerrogativa: se a gente abençoou, tem que vir. Aí a mulher me ligou e falou assim: pastor, temos um problema. O pessoal que chegou aqui, não, eles são de outra religião, eles são muçulmanos. E eu achava que eles eram cristãos. Eu falei assim: louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque aqui nós vamos poder aqui abraçá-los e apresentá-los o evangelho de maneira simples. Mas a gente não quer forçar eles a ir para a igreja. Eu falei: nem a gente quer que vocês fossem. Mas eles chegaram, irmãos, e viram aquela casa com tanto amor e carinho que a gente construiu, que eles decidiram no segundo domingo visitar a nossa igreja. E eles chegaram lá. Sai da frente. A gente às vezes acredita que as pessoas que precisam de Jesus têm que estar prontas para serem aceitas. A gente é aceito pelo sacrifício de Jesus Cristo. A gente pode estar quebrado, eu e você estávamos quebrados, mortos em delitos e pecados. O que precisa fazer? Às vezes é sair da frente. E naquele dia a gente resolveu então, irmãos, comprar para aquela família que quis ir lá. Compramos canetinha, lápis, borracha para as crianças, compramos presente para a mulher. Eles estavam lá. Eles foram no culto. Essa foi a foto do culto que eles estavam. Essa família do Afeganistão. E depois de uma semana, essa família inteira entregou sua vida para Jesus. Estão sendo cuidadas, discipuladas. Meu irmão Jay, você está indo com um grupo agora para Moçambique. Que Deus use vocês para pregar esse evangelho. A melhor coisa às vezes é fazer, irmãos, não é atrapalhar a chegada diferente, é sair da frente e falar: como é que nós podemos viabilizar esse encontro?
Mas como, pastor, meu amigo, você tem algo que pode ser e pode gerar essa viabilização para que pessoas possam encontrar Jesus através da sua história. Mas aqueles homens estão ali parados agora. Eles não conseguiram entrar porque estava lotado, o povo não saiu da frente. Imagina o povo ali, Dona Maria, licença, estamos aqui com o Joãozinho aqui, ó. Ele não anda, precisa... A Dona Maria falou assim, meu filho, eu cheguei aqui 5 da manhã e estou aqui na porta, aqui você não vai entrar. Mas, por favor, a gente precisa... Não, aqui você não vai entrar. Vocês já pararam para pensar na loucura desse texto, irmãos? Porque a segunda mensagem que a gente aprende desse texto, sobre esse fluir, viabilizar encontros com Jesus, irmãos, é não desistir diante das dificuldades. Use a sua frustração como um combustível. Presta atenção, irmãos. Se eu sou daqueles homens carregando a maca, não deu, vamos embora. A pessoa não está deixando entrar, vamos embora. É por isso que andar com comunidade, igreja é importante. Porque tem hora que você vai estar fraco. Eu sou pastor, não tenho medo de falar isso. Tem gente que fala assim, não, o cara é crente. Ele é pastor, então ele não pode mostrar suas fragilidades, não pode ser vulnerável. Quem falou isso para você foi o inimigo, foi o diabo. Porque evangelho, irmãos, e a gente aprende com o apóstolo Paulo, quando a gente se torna vulnerável, fraco, é que a gente se torna forte em Cristo Jesus. Não tem problema você falar, eu estou com dificuldade, eu estou com medo, eu estou frustrado. Ore, uma oração sincera. Deus não vai te punir porque você é sincero, pelo contrário, Ele gosta de oração sincera. Jesus, está difícil meu casamento. Agora a gente fica só profetizando. Vai dar certo, vai. Depois você cai de um jeito, porque você não sabe ser vulnerável. Você não sabe encontrar alguém para falar isso. E meus irmãos, eu falo como pastor. Como Deus tem me tratado através da vida de amigos. Fala assim, ei, eu estou cansado. Mas a gente está aqui hoje para te fortalecer. E vai ter hora que quem fortalece agora precisa de ajuda. Esse é o reino de Deus. Aqueles 4 homens vão passar. Talvez um pouco sem fé, vão embora. Mas sempre tem que falar assim, não, você não vai embora não. Como assim você não vai embora? Não. Nós vamos fazer esse encontro acontecer. Use a sua frustração como um movimento de combustão, irmãos. Eu não sei se você se lembra disso, quem gosta de história vai lembrar. Em 1951, houve uma guerra muito sangrenta na Coreia do Norte e Coreia do Sul. Várias pessoas foram dizimadas. Um cara da Califórnia pegou um avião. Esse cara chamado Bob Pierce. Ele sai em 1951 com o seu avião cheio de mantimento. Da Califórnia e vai até a Coreia do Sul. E quando ele chega lá, ele começa a servir a comida para o povo que estava na fila, ensanguentado. Daqui a pouco alguém chega para ele e fala assim, Bob, acabou a comida. Ele falou, traz mais, a fila está grande. Não, acabou a comida. Traz mais, a fila está grande. Ele falou assim, não, você não está entendendo, acabou toda a comida que a gente trouxe. De duas, irmãos. Ou você fala, não posso fazer mais nada, e você desiste do seu casamento. Você desiste de perseverar nos seus negócios. Ou você usa a sua frustração como uma frustração santa. Presta atenção, irmãos. Aquele homem volta com o seu coração queimando para a Califórnia. Sabe o que ele faz? Ele fala, a partir de agora, eu vou lutar para diminuir a fome no mundo. E surge uma organização chamada World Vision, a visão mundial. Por causa de um homem que usou a sua frustração como combustível, no último censo, 178 milhões de crianças comeram, porque em 1951, alguém não definiu parar por causa de uma frustração. Use a sua frustração como combustão para transformar o seu casamento, os seus negócios, mas não pare em nome de Jesus. Não pare! Não desista! Ah, pastor, mas não tem mais jeito. Para de falar isso, meu irmão. Você tem o dono do ouro, da prata do seu lado. O Deus, o Jeová Nissim, o Deus provedor, o Deus que cuida de nós. Aí a história vai começando a ficar ainda mais interessante. Porque, como eu falei, a gente lê a história rápido, irmãos, e pensa, ok. Mas você já parou para pensar? E todo mundo aqui tem um amigo doido. Ou uma amiga. Porque o paralítico está lá deitado. Aí um fala, vamos embora. Eu falo assim, não, vamos embora não. Elas vamos embora. Aí tem um cara que fala assim, meu irmão, a gente não saiu de casa para viabilizar o encontro. Esse cara vai encontrar Jesus. E o paralítico vendo assim, gente, tá bom, vamos para casa. Aí alguém teve essa ideia. Ei, alguém tem uma corda aí? Imagina o paralítico. Hã? Corda para quê? Meu irmão, tive uma ideia
animal, só espera. Alguém saiu, pegou uma corda e falou assim: nós não vamos entrar aqui, mas nós vamos desistir não. Você vai entrar pelo teto. O paralítico: eu acho que eu já estou bem assim, numa boa. Eu não ando, mas eu pelo menos estou vivo. Já percebeu que a história parece que simples? Os caras, eu não sei como é que eles foram para uma escada lateral, e Jesus está ali pregando, irmãos. De repente, você imagina Jesus ali pregando, começa a cair um negócio na cabeça do povo ali de Jesus. Você imagina que se você estivesse na primeira fileira ali, o que você ia fazer? Não tem problema, estão só passando na minha frente, é tranquilo. Imagina que Jesus: eu estou aqui muito feliz, queria contar uma parábola. Eu disse que essa casa provavelmente era de Pedro. Se fosse João, quem é João? O discípulo a quem Jesus ama. Alguém tirar, destelhar a casa de alguém não é uma coisa normal. Se fosse João: que legal. A gente vai hoje aqui jantar Jesus vendo a lua, que legal. Mas é Pedro, irmãos. Os caras estavam decididos. Quando começam a descer o cara, o que Jesus disse? Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Ei, irmãos, duas coisas interessantes nesse versículo. Vendo a fé que eles tinham, isso não significa que aqui é transferência e salvação. Você é salvo agora porque eu tenho fé e agora você pode ser salvo por causa da minha fé. Não é isso. Aqui, irmãos, é porque Deus quer, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora aqui. Tem algumas pessoas que você já orou e você acreditou que eles poderiam ser salvos, mas você não acredita mais nisso. É impossível. Que bom que você sabe que é impossível. Impossível para você. Mas você não acredita mais que essa pessoa pode ser salva. Em nome de Jesus, volte a orar por essas pessoas. Porque assim como aconteceu um grande milagre na sua vida, Deus pode usar a sua fé para alcançar outra pessoa. Nós precisamos crer que Deus quer usar a nossa fé para alcançar pessoas. E não é sobre a perspectiva de salvação, irmãos, não é isso. Mas se você for estudar a história da igreja reformada, quando John Knox orava: Senhor, dá-me as costas, senão eu morrerei, era algo que fazia parte da sua história. A grande princesa, a rainha daquele momento da Escócia, dizia o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que de todo o império, de toda a força bélica da Europa. Nós precisamos voltar a orar, irmãos, porque o sobrenatural quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus. Mas tem coisas que cabem a mim e a você. Eu te estimulo a pensar uma coisa: todos os milagres da Bíblia é o Senhor fazendo um movimento sobrenatural, mas são as pessoas fazendo um movimento natural. A água em vinho, quem transforma, sobrenatural, é Deus. Enche as talhas d'água, eu e você. Mas e Lázaro? Quem transforma o que estava morto em vida é o Senhor. Mas desataio e coloque para fora, sou eu e você. Todo milagre na Bíblia é Deus fazendo um movimento sobrenatural, e eu e você tendo fé que o Senhor pode operar um grande milagre. Amém, igreja? Aí olha que interessante. Olha que interessante, irmãos. Os caras estão lá descendo o paralítico. Vai dar certo, vai dar certo. Aí quando Jesus olha o paralítico, quais foram as primeiras palavras de Jesus? Levante-se antes, foi isso? Filho, seus pecados estão... É lindo isso. Mas numa boa, irmãos. Se você é o paralítico, amém, Jesus. Mas é porque meu problema é que... Você percebe como a nossa visão de milagre, irmãos, era superficial? Eu não estou falando que a gente não pode orar para que Deus possa transformar, mudar, fazer um milagre, curar uma doença. Mas Deus nunca trata na perspectiva superficial, e sim naquilo que é a coisa mais importante, que é a salvação. Quer ver como a gente percebe, a gente acha que a gente vive numa vida hoje onde a gente quer tanta coisa e acha que isso é bênção? A nossa visão de bênção é superficial. Lembra quando Jesus se encontra com aqueles 10 leprosos?
Quantos foram curados, irmãos? Agora eu vou perguntar com mais calma e você pensa antes de responder. Quantos verdadeiramente foram curados, irmãos? Ele trata daquilo que só Ele pode tratar. Só um voltou e agradeceu e falou assim: eu entendi. Eu não estou dizendo que Deus não pode trabalhar na sua vida, restaurar aquilo que foi quebrado, mas mais do que isso, irmãos, ei, Deus quer tratar daquilo que só Ele pode tratar, a salvação que só Ele pode trazer. Os religiosos lá no final, lá atrás, assim, o que é que pode curar pecado se não for o mestre, se não for Deus? Ele falou assim: olha, o que vocês estão falando aí? É mais fácil dizer para o homem: levante-se e ande, ou dizer para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Mas para que o Filho do Homem seja glorificado, além de trazer salvação, eu digo: levante-se, pega a sua maca e vá. Eu termino contando uma história, irmãos, agora. Esses homens tiveram um movimento muito difícil de fazer. É de ir para o parque e não pensar em si primeiro. É de segurar a mão e ir várias vezes no brinquedo sem querer. Só quem entende o que é serviço, só quem entende o que é amor incondicional faz isso. Esses homens eu chamo eles de mais do que vencedores. Já viu essa expressão? Nós somos mais do que vencedores, amém? Você já ouviu como a gente explica a gente gosta dessa passagem? Porque essa perspectiva parece que é o seguinte: se a gente é mais do que vencedor, a gente vai sempre vencer. Mas Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, que ele fala: somos mais do que vencedores. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui nos Estados Unidos, há 15 anos atrás. Eu vim aqui pregar aqui falar num evento de ONGs. Nossa ONG é muito forte lá. Eu estava na casa de um amigo meu, falou assim: ó, Gui, eu estou com um casal aqui de brasileiros, você pode levar eles para caminhar, para andar? Naquela época não tinha GPS, eu sabia os lugares, eu estava com esse cara que é pastor. Viu, igreja? Eu estava dirigindo, ele falou assim: para o carro, ali. Como aqui? Agora? A gente deu uma volta, ele desceu, tinha uma Ferrari. Você sabe como brasileiro que nunca veio para cá, doido por carro, né? Ele desceu, encostou a mão no carro e falou assim: eu sou mais do que vencedor em Jesus Cristo e tomo posse da minha bênção. Acho um absurdo. Eu fui saindo também, toquei na Ferrari, vai que dá certo. Até agora nada. A não ser o Hot Wheels do meu filho, que ele tem uma Ferrari assim. Essa é a visão que nós temos de sermos mais do que vencedores. Então assim, vamos comer e beber de melhor nessa terra, nenhum mal vamos alcançar. A vida não é assim, irmãos. A vida não é assim. Presta atenção no que aconteceu aqui, irmãos. Quando eu fui estudar mais essa passagem, eu percebi que ser mais do que vencedor, e essa expressão é interessante: mais do que vencedor. Mais do que vencedor é alguém que já ganhou demais. Quando eu chego em casa, às vezes, meus filhos eram menores, viajava muito, abria a porta, o meu filho maior se escondia muito bem, a minha filha pequenininha, horrível no esconde-esconde. O que ela fazia? Parava no meio da sala. O que o pai faz? Cadê minha filha? Aquela brincadeira, antes de começar, já tinha um vencedor. Mas eu decido perder para que ela possa vencer. Então, se nós somos mais do que vencedores, irmãos, aprenda a perder algumas batalhazinhas bobas, para que outros possam encontrar quem é o Salvador que te fez humanamente perder, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha esposa chegou para mim há uns 10 anos atrás, estava preparando a pregação para pregar num outro evento. Ela fez assim: falar sobre o quê? Eu falei: sobre perdão. Perdão você precisa perdoar alguém que já te fez algum mal. Naquela hora eu não quis falar com ela, eu fiquei chateado, saí de casa chorando. Porque existia uma pessoa que eu precisava perdoar. Era um homem que tinha me abusado sexualmente dos meus 9 aos 11 anos. Eu tinha um sentimento de raiva, de angústia, de morte. Aquele dia eu consegui o telefone daquele homem que fez aquilo comigo. Ninguém sabia dessa história, nem a minha esposa, nem meus pais, ninguém. Eu liguei para aquele homem, me apresentei e falei assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Alguns aqui ouvindo essa história: por que esse cara fez isso? É um perdedor. Não.
Eu me libertei. Eu consigo contar essa história. Eu me tornei mais do que vencedor, então eu posso perder algumas guerras para que eu possa viabilizar outros encontros com Jesus. Então perdoa o seu irmão, mesmo se a culpa não foi sua. Perdoa o seu filho, fale de novo com o seu pai. Mas seja alguém que vai viabilizar o encontro com Jesus. Que Deus os abençoe. Que Ele possa te usar como instrumento de conexão para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas eu quero fazer 2 orações aqui. Uma oração, na verdade. O Jay falou que eu estava em casa. Olhos fechados, cabeça baixa. Hoje é o dia de você se reconciliar com o Pai, porque você sabe que está distante. É o dia de você falar assim: eu quero Jesus na minha vida. Você precisa voltar para a casa do Pai, porque você sabe que você está distante. Mas hoje também é o dia mais importante da sua vida, porque hoje você entendeu que Jesus Cristo morreu naquela cruz para te trazer salvação. E hoje você quer entregar a sua vida a Jesus. Eu não quero te constranger, eu não vou chamar aqui na frente, eu quero só orar por você. Olhos fechados, cabeça baixa. Se você quer tomar essa decisão por Jesus agora, olhos fechados, cabeça baixa. Só você. Eu queria que você levantasse sua mão e você olhasse para mim até eu falar amém. Você pode baixar e falar assim: pastor, ora por mim, eu sou essa pessoa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão. Pai, nós estamos felizes na tua presença, porque nós oramos no começo dessa mensagem que eu não tenho capacidade de transformar a vida de ninguém, mas o teu Espírito que está aqui é capaz de abraçar cada um que hoje levantou a sua mão dizendo: eu quero algo novo contigo. Senhor, aonde existia morte, hoje há vida. Aonde existia desespero, hoje há alegria, há esperança. Nós clamamos, crendo, ó Deus, que essas pessoas são perdoadas em teu nome, Jesus. E cremos que nessa manhã, nessa hora, os céus estão em festa, porque salvação chegou a este lugar. E se você crê nisso, meu irmão, aplauda esse Jesus maravilhoso que traz vida e vida eterna.